A esquerda gosta de falar o recorte, lugar de fala. Então estou no meu lugar de fala. Então estou no meu lugar de fala assim, eu sou negro, descendente de escravo, só sabem falar racismo, o negro sofre, houve a covardia. Então vamos aqui, por gentileza, jovens, não sejam peça de manobra. Todo mundo fala da escravidão, não fala? Eu dou um prêmio para quem me falar, quando acabou a escravidão, quanto por cento dos negros eram escravos aqui no Brasil? Eu desafio. Capitão do mar! Opa, aí não. Isso é crime, senhora presidente. Isso é crime. Eu vou pedir a gentileza do público que está aí não se manifestar. Polícia Legislativa está aqui para isso, para conduzir os trabalhos da forma adequada. Deputado Hélio, deputado Gilvan, não necessariamente precisam os senhores irem até lá. A Polícia Legislativa já está atuando. Peço que quem está acompanhando a sessão também contribua e não interfira. Que tenha as suas opiniões, mas que não interfira nos trabalhos. Deputado Hélio, deputado Gilvan. Eu fico com o Paulo Freire, que diz que o pior opressor é o que habita o corpo do oprimido. E eu fico com o Paulo Freire para dizer que capitães de mato que aconteceram neste país eram negros, via de regra, que estavam contra os próprios negros na sua tentativa de conquistar a própria liberdade. Portanto, o pior opressor é o que habita o corpo do oprimido. E a melhor forma de manter as opressões é negá-las na sua existência. Aqueles que vêm aqui dizem que não há racismo neste país, aqueles que vêm aqui dizem que não há assassinatos de forma acentuada da população LGBT neste país, ao negar a própria realidade, querem perpetuar a crueldade desta realidade. Por isso que nós vimos aqui foi um show de horror. Foi a ribaltas macabras, daqueles que acham que podem perpetuar o racismo ao negar a sua própria existência. E eu escutei aqui, eu não quero aqui defender quilombola, que fica fumando maconha, tomando cachaça, enfim, isso é um assinte à luta do povo deste país, o povo escravizado, na busca da própria liberdade. Isso é um assinte à memória de um país que teve Zumbi dos Palmares e Dandara lutando pela própria liberdade. Isso é um assinte. Aqui o que se tem é este festival LGBTfóbico, este festival sexista, até porque não existe nenhum tipo de discriminação que seja solitária. Alimenta uma outra discriminação. A sociedade racista, ela hierarquiza os seres humanos, desumaniza, porque os períodos traumáticos da história brasileira, todos eles tiveram a característica de desumanizar as pessoas. A escravização foi isso, o colonialismo foi isso, o genocídio que se provocou nesse país contra os povos indígenas e que é negado, porque eles acham que podem arrancar a história do próprio povo brasileiro. Eles acham que podem se afundar e chafurdar num processo de negação da própria realidade para perpetuar a crueldade, para justificar a crueldade racista, a crueldade LGBTfóbica. Foi o que nós vimos aqui, o que nós temos visto aqui, desses que se utilizam de qualquer coisa como se fossem náufragos, e são náufragos da democracia, porque a lógica de extrema-direita foi derrotada neste país, nas urnas, no processo democrático pelo povo brasileiro, e eles se agarram nos destroços da lógica racista, da lógica antirrepublicana, da lógica dos destroços da extrema-direita, porque não conseguem sobreviver no mar da democracia, e não conseguem encarar a outra pessoa com os mesmos direitos, e vêm aqui de forma hipócrita e cínica dizer que estão lutando por uma sociedade com igualdade. Mas lutam aqui para perpetuar o racismo? Lutam aqui para perpetuar a violência contra a população em função da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero? Lutam de forma ferrenha a partir de uma lógica de ódio, porque capturaram a política pelo ódio e também capturaram a política pela mentira. Por isso eu digo aqui que esta comissão, que é de defesa dos direitos humanos, esta comissão, eles têm utilizado como se fossem uma horda, que vem aqui, que batem na mesa, que provocaram o clima beligerante que levou a deputada Erundina ao hospital. Esse clima foi provocado aqui, porque gritavam, porque xingavam, porque utilizavam, inclusive de palavras de baixo calão, porque não tem qualquer rito do processo democrático ou legislativo. E, ao mesmo tempo, não suportam o debate de ideias, não fazem debate de ideias, não fazem, porque desqualificam a política como instrumento de construção de síntese, que pressupõe respeitar as diferenças de opinião, que pressupõe respeitar as pessoas. Então, portanto, esta comissão, que é uma das comissões mais importantes desta casa, ela não merece isso que nós estamos vivenciando. Ela não merece isso.
ela não merece a negação da realidade, ela não merece esse nível de ataque. Aqui se perguntou qual é a diferença de um negro para um branco. Isso é mensurável. Isso é mensurável, porque os negros ganham menos que os brancos nesse país, porque os negros são os que mais morrem pela violência policial, porque são os negros que estão excluídos das universidades e as cotas vieram no sentido de possibilitar a correção dessa própria injustiça. Como é possível perguntar que diferença que se tem? Ora, somos iguais. Todas as pessoas, em dignidade e em direitos. Diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas existe um processo de uma abolição inacabada, de pedaços da escravização, de pedaços do colonialismo, de pedaços da ditadura, que faz com que se tropece da construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária, que terá que ser uma sociedade antirracista, que terá que ser uma sociedade onde meninas não tenham que ser criminalizadas, ou seja, a tortura de impor a gravidez forçada às meninas e estabelecer uma pena para essas meninas maior do que a pena do próprio estuprador. E aí não querem dizer que isso é uma apologia ao próprio estupro. E utilizam da mentira de forma muito farta. Aqui se escutou várias vezes porque a moeda argentina superou o real. O real representa 174 pesos hoje. Hoje. Como é que se diz que a moeda argentina está mais forte do que o real? É negar a realidade, é achar que podem substituir os fatos pelas suas próprias mentiras, pelas suas ideias decadentes, pelas suas ideias que provocam sempre o ódio e sempre a mentira. Por isso, nós estamos aqui para dizer, viva a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos desta casa, que superará essa tentativa desta barricada que querem aqui criar do ódio e deste festival macabro, que tenta pisotear os corpos e pisotear os direitos. Nós, e assim concluo, presidenta, como diz Mário Quintana, nós passarinho. E eles passarão.